Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O torcedor do Palmeiras pode se queixar do resultado na estreia do Mundial de Clubes neste domingo. Jogando contra o Porto, o Alviverde foi dominante em grande parte do confronto, mas não conseguiu marcar o gol que daria uma vitória importante no grupo A do torneio. Na primeira etapa, o time paulista teve chances claras, mas acabou parando em um dia inspirado do goleiro Cláudio Ramos. Antes do intervalo, Estevão, Richard Rios e Maurício protagonizaram um lance inacreditável de 3 oportunidades perdidas em sequência. No segundo tempo, o Palmeiras continuou em cima e chegou a botar uma bola na trave, com cabeçada de Murilo. Mas apesar da frustração pelo empate sem gols, a atuação coletiva foi elogiada. Além disso, alguns atletas receberam uma atenção especial dos torcedores. Ao longo do jogo, até atletas que costumam ser criticados acabaram rendendo, como o caso de Felipe Anderson. Ainda mais, as mudanças de Abel Ferreira acabaram surtindo efeito, com Alan, Flaco Lopes e Paulinho dando mais volume ofensivo na parte final do jogo. Em relação a Paulinho, muitos palmeirenses trataram como a melhor partida do atacante até agora. Para alguns torcedores, o jogador merece mais oportunidades como titular. Na moral, se o Paulinho tiver condições, ele tem que ser titular contra o Al-Ahly. Entrou muito bem hoje, disse um torcedor. Melhor jogo do Paulinho desde que chegou, aliás. Parece estar melhor fisicamente. Tomara que não precise voltar a operar e se torne titular logo. Celebrou um. Paulinho mudou a dinâmica do jogo. Elogiou outro palmeirense. Sem tempo para lamentar, o Palmeiras já pensa no segundo jogo do Mundial de Clubes. Na próxima quinta, o Alviverde enfrenta o Al-Ahly do Egito no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Surpreendeu de uma maneira maravilhosa. É verdade, craque. Primeiro, boa noite para você, para todos que estão ligados com a gente aqui no Apito Final. Queria mostrar o cenário do estádio MetLife para vocês. Esse estádio tão bonito que recebeu hoje mais de 46 mil torcedores, mas a chuva apertou, a gente dá um jeito, não tem problema. Vou por partes então, falando primeiro só em relação à torcida. O que a gente viu no estádio, craque, além de uma maior parte realmente ser composta por torcedores do Palmeiras, foi um comportamento de cantar e gritar e apoiar o tempo inteiro. O sufoco que o Palmeiras deu nos minutos finais reflete exatamente o comportamento das arquibancadas e reflete também o que a torcida do Palmeiras fez nos últimos dias. E não só hoje na estreia, mas também na Times Square, em Newark, onde a gente acompanhou mais cedo uma concentração dos torcedores do Palmeiras. Há um envolvimento muito grande e também uma decepção muito grande hoje, já que os torcedores do Palmeiras e o Palmeiras em si acabaram parando no goleiro adversário, viu, craque? Qual a importância da torcida do Palmeiras, Marília, em relação ao que a gente viu que foi maravilhoso, né? Ah, foi. Acho que o próprio presidente da FIFA falou sobre essa relação de torcida com times brasileiros, sem ser patriota nem pacheca, é muito diferente do que a gente vai assistir em muitos estádios durante esse campeonato. Há muito tempo, de fato, os brasileiros dão uma importância para qualquer mundial que seja, nesse muito maior do que outros países. E, obviamente, um período de férias, uma semana de feriado, uma concentração onde há muitos brasileiros. E o torcedor do Palmeiras, se antes a música do Palmeiras, a Libertadores é obsessão, há alguns anos que a obsessão virou o Mundial, bateu na trave 2 vezes recentemente e agora tem isso. Eu acho que o que o torcedor do Palmeiras fez e a direção do Palmeiras está fazendo também no entorno ajuda muito a essa relação aparecer. Então, desde que o Palmeiras desembarcou lá, então tem a Casa Palmeiras, tem coisas do Palmeiras na loja da patrocinadora na Quinta Avenida e também a festa na Times Square preparada, isso também ajuda a ter uma sinergia que a gente não tem visto aqui, é verdade também, né, Neto? É verdade. Apesar do Abel falar sempre, essa rusga entre a principal organizada e a Leila... Essa torcida, os caras moram lá, a maioria. A maioria. Eu tenho muita gente que está lá, que são meus amigos que moram lá, em New Jersey, Orlando, na Flórida, e estão aproveitando de uma maneira muito legal. Theo, para o jogador isso é muito importante, né, Theo? Não tenha dúvida disso, porque o jogador não está acostumado com esse clima, né? Ele está acostumado com um clima aqui de América do Sul e principalmente com o clima aqui em São Paulo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que vai ser importante também para os jogadores. Eu acho que esse torneio tem uma característica importante para os jogadores eles se acostumarem a enfrentar grandes clubes, a enfrentarem clubes com futebol diferente, ter arbitragem diferente. Eu acho que esse Mundial foi uma grande sacada da FIFA. Tomara que dê certo até o final.
para você, com a visão que você tem da torcida em relação ao Palmeiras, que está muito bonito lá. Esse lance que você falou aí do pessoal que mora lá, né? Eu estava mostrando a foto aqui para a Marília do meu neto, o Mateu, e o meu filho, o Oscar, que mora lá, e viajaram de Minnesota para o local do jogo. New Jersey. Viajaram. Eu tenho uns amigos meus que moram lá em Orlando, na Flórida. Tua família é palmeirense? O Nilton. O Oscar, o filho mais velho, é palmeirense, e o filho, o Osmar, é corintiano. Corinthians. É o seguinte, tem o Nilton, meu contador, gente boa, o Enzo também, tá todo mundo lá, Haroldo, Dirceu, tem tantas famílias lá, amigos meus que foram, que você não tem ideia. E esse meu neto tá jogando, fez todas as modalidades esportivas e gostou do futebol. Ele tá jogando futebol com 14 anos, o soccer. Com 14 anos está jogando e quer ser jogador de futebol. Então o Oscar está investindo nele lá. E isso é interessante, essa vontade de ver um time brasileiro jogando fora do Brasil. Isso né? é muito legal. Está contagiando, tá legal. E da maneira que o Palmeiras encarou também, pelo menos hoje, no jogo de hoje, está encarando com muita seriedade. E esse campeonato é o único diferente. Ele é diferente. O segundo já é o segundo, o terceiro será o terceiro. Esse é o primeiro. Quem for campeão tá marcado tá na história. Tá na história. O primeiro campeonato nós ganhamos. Então vamos lá. Gabi, agora eu queria perguntar para você, em relação ao Paulinho da reserva, Rafael Veiga na reserva, né? 2 jogadores que, por exemplo, o Paulinho foi contratado com 150 milhões, não jogou o campeonato aqui, Libertadores, não começa jogando o Mundial. Não é titular no Brasileiro. Não é titular do Brasileiro, né? E aí você tem o Estevão que vai ser vendido, né? Qual a ideia desses 2 jogadores e o que você viu aí durante a semana nos treinamentos e que você acompanhou para o jogo aberto, mais para os donos da bola, é óbvio, tô brincando, mas e que você tá lá vendo os treinos, que você está acompanhando, que você tem a ideia disso, como é que o Abel viu isso e como é que foi o comportamento, porque a gente sabe que se o Palmeiras deixar de ganhar o título, vai continuar sem o Mundial, que todo mundo acha que tem, mas não tem. De 51 não é Mundial, isso é mentira. Não é Mundial, é Copa Rio. Mas tem chance, sim, de buscar isso. E aí eu queria te perguntar, desses jogadores que eram titulares absolutos, que não são o Estevão que está aí, Vitor Roque que não fez gol, né? E qual a ideia sua e o que você viu hoje aí, filha? Craque, vou começar pelo Paulinho, porque é realmente o jogador que mais movimentou a semana do Palmeiras por aqui. A gente vem acompanhando os treinos desde a chegada do Palmeiras lá em Greensboro, na Carolina do Norte. E chama a atenção, como eu já te disse, nos donos da bola. E sim, entro muito nos donos da bola, tenho maior liberdade para falar. O Paulinho, ainda em São Paulo, ainda no Brasil, não vinha participando sempre das atividades com bola. Ele ficava muito na parte interna do clube. Isso porque a informação que eu tenho é que o Paulinho tem um tempo de recuperação maior do que os demais atletas. Então, sabe aquele dia seguinte do jogo que todo mundo fica ali fazendo um trabalho de recover? Pois é, o atacante Paulinho precisa de mais tempo de recuperação. E aí é até legal a gente trazer aqui uma fala do Paulinho agora mesmo, depois do jogo. A gente, é claro, não está dentro do estádio, mas está de olho em tudo que está acontecendo, graças à nossa produção aí na Band também. O Paulinho disse o seguinte: eu já falei antes da lesão, foi uma lesão grave no sentido de que não é comum no futebol. E ele diz ainda que vai lidando com ela porque aumenta a intensidade dessa dor e isso pode aparecer um pouco no dia a dia, então acaba um pouco atrapalhando. Mas justamente com a equipe médica, ou melhor dizendo, juntamente com a equipe médica, ele tem trabalhado para estar nas melhores condições. Então o Paulinho, craque, continua sentindo incômodo na canela pela qual ele passou por uma cirurgia no final do ano passado. Então ele treina, ele está apto para jogar, não à toa, ele entrou em campo hoje, mas ele não está 100% fisicamente. Talvez ele esteja 90%, mas esse problema na canela é relevante. Teve entrevista coletiva da Leila Pereira no meio da semana e em off, assim, a gente trocou uma ideia com ela também. E é claro, não era o desejo nem do Palmeiras
e nem do próprio jogador chegar a essa altura na Copa do Mundo de Clubes, com o Paulinho não estando assim, 100%, tá apto para jogar, pode começar entre os 11 titulares. Em relação a essas mudanças que você falou, craque, a essa renovação, eu perguntei isso para o Gustavo Gomes em uma entrevista exclusiva que ele deu para a Band. Ele disse que é um movimento natural e eu concordo com ele. O Veiga, em determinados momentos, era o jogador absoluto que a gente sabia que ia chegar, que ia decidir. Hoje, ele é acionado dessa maneira, com bola já rolando, especialmente depois do intervalo no segundo tempo. Acho que faz parte do processo natural do treinador Abel Ferreira tentar manter um time vencedor, ainda que ele tenha que mudar algumas peças, viu, craque? Fica com a gente aí. Em relação ao Paulinho, o que você enxerga, Théo? Eu vejo. Porque foi, Max, são 150 milhões de reais que pagaram, velho. Eu vejo que é o que disse a Gabi. Eu acho que ninguém esperava que o Paulinho não fosse render. Nesse momento, o que não está rendendo. É um problema físico, é uma recuperação mais demorada, ok. Mas o Paulinho, nesse momento, ele está abaixo. Eu acho que ele sente a contusão. Do que ele espera. Eu também acho. Desculpa. Eu acho que o problema do Paulinho é mais sério. Eu até acho assim, até respeito. Acho mais sério. Eu respeito o que as pessoas falam, respeito as informações. Não tem nada a ver fisicamente, gente. Eu acho não é verdade. Ele sente a contusão. Ele jogou agora 20 minutos. Ele vai chegar lá, mas ele vai sentir a contusão. Se ele jogar um tempo, 90 minutos, ele não joga outro jogo, irmão. Essa é a verdade. Eu acho que é um problema mais sério e, de repente, pode precisar até mesmo de mais uma cirurgia. Sei não. De repente, pode precisar até mais uma cirurgia. E aí é um problema grande para o Palmeiras, porque o que a gente vê no Palmeiras nesses últimos tempos? Toda vez que ele está bem num jogo, tem melhor volume de jogo, é favorito, vamos dizer assim, ele foi no segundo tempo, principalmente contra o Porto, pressionou mais, ele não faz gol. O Palmeiras, quando é jogo pesado, ele faz gol. Mas quando é jogo com um time, não vou dizer que o Porto é menor, mas nos últimos 30 minutos o Palmeiras dominou, o Palmeiras não faz gol. Isso acontece aqui no Allianz Parque. Então esse é o problema grave do Palmeiras. Eu não sei o que está acontecendo com o Vitor Roque, se ele perdeu a personalidade, porque ele joga mais do que está jogando. O Estevão, eu já falei, hoje foi um Estevão diferente. O Estevão apareceu na esquerda, apareceu no meio, ele saiu um pouco da direita, porque o Estevão estava muito isolado. Então hoje foi um Estevão que movimentou, eu acho que apareceu mais. Então isso tem que ser encontrado no Palmeiras. Está faltando gol. Vamos lá, o Paulinho, que não foi titular, Flaco Lopes, que não foi titular, e o Rafael Veiga, que não foi titular, hein? Então, tanto é que o Flaco Lopes quase fez um gol de cabeça, que a bola bateu no rosto do jogador e saiu para o escanteio. Com a ideia do Paulinho, que veio para ser o cara, 150 milhões, Rafael Veiga, que é o craque do time, está na reserva e que o Abel não deposita mais a confiança que depositava nele, e essa é a grande verdade. Vitor Roque, que não faz gols. Qual a ideia que você tem, Marília Ruiz? Eu acho que você tem, sobre o Paulinho, acho que é isso mesmo. Quando ele foi contratado na virada da temporada, era para ele ser o 9, não tem Vitor Roque na história ainda. É o Paulinho contratado para ser o 9 do ano, não dá, ele demora para poder jogar, já sabia que ele só ia poder jogar em fevereiro. Você lembra que, acho que o Abel falou, o Vitor Roque é jogador da Presidente. Não foi? Foi? Não foi, meu? Lembra que ele falou isso? O Vitor Roque só veio em março, né? O Paulinho é o jogador, a contratação do começo do ano mais especial é o Paulinho, né? E aí ele não poderia começar o Campeonato Paulista por conta da contusão que ele trouxe do Atlético Mineiro, mas realmente não é esse jogador. Mas hoje, especialmente, a entrada dele, do Veiga e do Alan, ou Alan. Melhoraram muito o time do Palmeiras no segundo tempo. Um grandão. Já tinha jogado bem contra o Cruzeiro, bom jogador. Bom de bola, hein? Arrisca, não tem medo, bom né? Jogador. Bom de bola esse Alan, hein? O Palmeiras poderia entrar nervoso ou não nervoso na partida. A verdade é normal entrar nervoso, né? Mas esse menino entrou super bem no segundo tempo. Acho que as opções do Abel de partida, a gente vai saber daqui a pouco que ele falou na coletiva, algumas coisas não funcionaram. Então, até o Maurício teve uma chance logo no começo, mas acho que o Maurício não foi esse jogador que algumas vezes foi aqui. A entrada do Flaco Lopes também foi melhor, quer dizer, incomodou mais do que o próprio Vitor Roque, que é o 9 titular. Na primeira jogada, o Flaco Lopes, né, quase tem uma chance de gol. Os últimos 30 minutos do Palmeiras mostram que esse time do segundo tempo, obviamente, mais fresco, como diz o Abel, e pegando um Porto ainda mais cansado, criaram muito mais problemas. A gente imagina que esses jogadores, então, eventualmente, podem estar no jogo da quinta-feira contra o Al-Ahly, que é um time pior e que, na teoria, é o Palmeiras que vai sair para o jogo, né, contra esse time que vai ter que se defender mais. Então, acho que talvez seja jogo para Alan,
seja jogo para o Estevão mais solto, mas também mais pisando no ataque. E talvez seja jogo para o Veiga, porque hoje o Maurício realmente não foi aquilo que se esperava no lugar do Veiga. Godoy, o que você pensa desses jogadores? E aí, daquilo que o Abel... Porque o Abel é estrategista, né, irmão? Pode falar o que o Abel é monstro, velho. E tinha hoje uma preocupação muito grande, que era não perder para o Porto. Exatamente, mais ele como português. Aí já tinha outros ingredientes importantes. Individualmente para ele? Para ele, principalmente, sentimentalmente, Lógico, todo. não tenha dúvida. E além de ser a estreia, justo contra um time português. Posso só contar uma curiosidade? Sim, por conta fique do à Abel, vontade, ele estava nervoso, claramente vai aparecer no país dele, como poucas vezes ele aparece no Palmeiras, porque eventualmente o nosso campeonato não passa lá. Mas por causa do cartão que ele tomou, e eu acho até que hoje o cartão dele não foi merecido, mas por causa do cartão que ele tomou, o Palmeiras é agora, no critério de desempate, o terceiro do grupo. Porque o quinto critério de desempate é cartão. Então, o Al-Ahly é o primeiro com 0, o segundo é o Porto com 2, o Palmeiras tomou 2 cartões durante o jogo, mas o Abel tomou também. Então, o Palmeiras, nesse momento, é o terceiro do grupo. Imagina ele não classifica por causa de uma bobeira dessa. Aí Godoy. Mas é um tipo da bobeira merecidamente, né? Porque o cara que não consegue controlar a autoridade dele na hora de se manifestar para reivindicar aquilo que ele entende ser direito, você pode reivindicar, mas reivindique com respeito. Respeito hierárquico. Você viu o gol que foi anulado do Álvares do Atlético de Madrid? Você viu alguém fazer alguma coisa? Tem que respeitar. Reivindica, mas respeita. Respeita a hierarquia. Mas ele não respeita. Não, ele não. Aliás, ele desrespeita. Né? Aliás, ele está mostrando um comportamento que está chamando a atenção de todos lá. Muito educado. Aliás, ele está no primeiro mundo, né? Porque aqui ele não considera o primeiro mundo. Aliás, considera o brasileiro muito subdesenvolvido. Por isso que lá ele está tendo uma outra postura mais agradável de respeito e educação. Mas na hora do jogo, ele baixa nele o espírito de maloqueiro e aí ele tem aquele comportamento... Não, maloqueiro é outro lugar, não vem não. Então, maloqueiro não. Eu acho que ele se identifica bastante. Maloqueiro, vamos lá. Ele não tem esse controle emocional e acaba extrapolando. O Gabi, a gente tá com o Júlio Gomes, dá para cortar o Júlio Gomes junto? A gente pode cortar aí? A gente pode cortar o Júlio Gomes, que está direto também para informar o Botafogo, né? Pode deixar no ar o Júlio Gomes aí. Fala onde o Júlio Gomes está, onde que ele está, conta para mim aqui, para que eu possa também, né, conversar com o Júlio Gomes, com a Gabi Guimarães Bueno, diga-se de passagem, né? E tem também, daqui a pouco aí, a gente tem o Thiago Leme, que junto com a gente tem estrutura. A gente tem estrutura aqui e lá, né, irmão? A gente não tem essa estrutura E é uma TV nacional. Né, e é uma o Brasil inteiro vê a gente. O Brasil inteiro vê a gente. Então, quando as pessoas acham que não tem estrutura, o Brasil inteiro vê a gente. Que, por sinal, amanhã tem jogo aberto. Amanhã tem jogo aberto. Aonde? Lá na TV Sucesso, em Goiás, a partir do meio-dia. Então, eu e a Tandara Reis esperando você, 17.1 em Goiânia. Então, a estrutura que a gente tem, com o Júlio Gomes, com a nossa querida... Pode falar, Marília? Eu falei, Neto, para mim e para você. Que ninguém, né, abriu o placar, ninguém fez gol, ninguém tomou gol, tá todo mundo com 0. Eu acho que o grande confronto que era esperado desse grupo aí era Palmeiras e Porto. O Palmeiras merecia vencer. Se vencesse, seria ótimo, né? Se realmente o Palmeiras conseguisse transformar em vitórias as oportunidades que teve, a condição era excelente. Ganhou teoricamente, né? Teoricamente do time mais forte, e aí pega os dois outros que a gente, sei lá, podem até seguir na competição, porque o time do Porto é bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Podem até seguir na competição, mas teoricamente esse era o jogo mais duro da estreia. E o Palmeiras, aquela tensão da estreia, não conseguiu fazer um jogo com um número de erros menor, né? Com mais acerto ali no passe, com mais capricho, com mais acerto nas finalizações. Poderia vencer, mas tudo bem. Passamos pelo Porto jogando melhor e agora os dois jogos, eu acho que o Palmeiras tem que ir para cima para vencer. Pode vencer o Al-Ahly na quinta-feira, pode vencer o time do Messi na segunda-feira. Então, estreou bem, passou por essa fase aí dessa ansiedade de estrear, de fazer o primeiro jogo contra o adversário. O Palmeiras não podia perder hoje. Não podia perder. Se perde, realmente complica. Se começar com 0 aí, o adversário abrir 3 é ruim. Só são 3 jogos, né? Então, esse 0-0, embora o Palmeiras tenha merecido vencer o jogo, teve oportunidade, bola na trave, o goleiro, para mim, foi o destaque do time. O Everton apareceu em alguns momentos também, aquela cabeçada que ele tirou para escanteio, aquela bola no chão
do lado direito que ele fez a defesa, mas o Palmeiras pressionou e criou muito mais oportunidades do que o Porto. Então, assim, foi um jogo que a gente viu o time do Abel jogar bem dentro daquilo que a gente esperava até que acertasse mais, mas está dentro do que se esperava para uma estreia contra um adversário que é difícil, né, que é duro, mas foi uma boa estreia. Uma boa estreia, não podia perder, o empate deixa tudo aberto. O Palmeiras joga contra os times teoricamente mais fracos do grupo e vencendo vai chegar à sua classificação. Vai chegar à sua classificação, que é o mais importante. Escalação do Abel hoje, eu gostei. Gostei da escalação do Abel hoje. Queria até o Paulinho. Queria até o Paulinho no time, mas a gente sabe que o Paulinho, o problema é outro, né? O Paulinho ainda vive com essa recuperação que não está 100%, com esse drama aí de não conseguir jogar os 90 minutos, com essa dor que parece que ele continua convivendo com ela. E aí eu esperava, já que não foi para a estreia, né, para começar o jogo, eu esperava o Paulinho os 30 minutos, que realmente aconteceu. O Paulinho jogou exatamente os 30 minutos que o Abel e a comissão vem falando que ele tem capacidade de jogar. Aí entrou com 15 minutos do segundo tempo para jogar os tal dos 30 minutos. E o Paulinho jogou bem. Entrou bem no jogo, mas eu não sei se não dá para esticar um pouco mais esse Paulinho, né? Botar ele 40, 35, começar a esticar um pouco mais, porque realmente é um jogador que entra e faz muita diferença. Tem muita qualidade. Aliás, o Abel foi bem na escalação hoje. Alguns jogadores mais nervosos do que outros, né? E errando mais. A escalação da defesa, eu tenho falado aqui, é a defesa que tem que ser titular mesmo, não tem discussão. Só que o Jai estava muito tenso, muito tenso. O Jai pegou uma sequência aí que a gente vem falando aqui no canal, e vocês também, né? Quando a gente abre a participação, vários jogos a gente elegeu o Jai o melhor em campo, vários, né? Quando ele não era o melhor em campo, ele era o destaque, tinha votação e ficava por ali. Mas hoje eu acho que essa tensão toda o Jai não se encontrou, principalmente no primeiro tempo. No segundo, acho que ele foi para o vestiário, tomou aquela água, conversou, o Abel deve ter chamado ele no canto, ó, vai tranquilo, dá um passe de segurança, não vai fazer, tá meio inseguro, meio instável, vai com confiança, faz a coisa mais simples, e a coisa começou a sair no segundo tempo. O primeiro, realmente, no primeiro tempo o Jai estava tropeçando na bola, perdendo bola, dando contra-ataque, estava complicado, mas é novo ainda, né? Acho que 21 anos, já hoje deu medo, pois é, Rosângela, o Jai hoje estava estranho. Estava estranho. Mas é da estreia, é do Mundial, é menino ainda, então vai amadurecer. Vinha jogando bem. Mas foi só no primeiro tempo, né? Vamos combinar que ele não fez um primeiro tempo legal, assustou, fiquei preocupado naquele primeiro tempo ali, mas no segundo melhorou. Conseguiu, não cometeu mais nenhum erro, conseguiu encaixar a marcação, não se expôs. Não foi o cara que apareceu para o jogo como normalmente ele tem feito, mas aí ele fez um segundo tempo mais tranquilo, foi legal. Foi legal. Se recuperou. Eu acho que ele teve esse tempo no segundo tempo para se recuperar, porque vinha jogando bem. E pode ter certeza, hein? No próximo jogo ele vai voltar a ser, porque passou, né? Passou essa fase, passou a estreia, e agora eu acho que a gente vai ver aquele Giai que a gente já está acostumado de novo. Então a zaga sem susto, né? Palmeiras fez uma partida muito segura atrás. Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, muito tranquila. E no meio aquilo que eu vinha falando há um bom tempo, né? Vocês que me acompanham, vocês que estão aqui no canal, eu vinha falando do Aníbal há um bom tempo. O Aníbal tem que jogar. O Aníbal ainda, para mim, é melhor. Pode dar mais para o time do que o Emiliano Martins, que não vinha jogando mal, né? Vamos combinar que o Emiliano também não vinha jogando mal. Mas o Aníbal, a marcação é mais forte, o passe sai legal, joga por trás, ele dá uma segurança para a defesa que o Emiliano ainda não está dando. Ainda não está dando. Então, a escolha do Abel hoje pelo Aníbal Moreno, para mim, foi outro do destaque do time, né? Falei aqui do goleiro do Porto, mas se você olhar para o lado do Palmeiras, o Aníbal foi o grande destaque do time do Palmeiras hoje. O que marcou, o que jogou, o que distribuiu, o que roubou, foi impressionante o Aníbal hoje. Então é esse cara, essa dupla aí, ó. Porque Aníbal e Rios. O Rios sai mais e tem a segurança de sair, porque sabe que o Aníbal é aquele cão de guarda ali atrás, né? A gente está muito bem resguardado ali com o Aníbal, porque ele ganha por cima, ele ganha por baixo, ele dá carrinho, ele distribui. É aquele Aníbal que a gente conhece. Então é esse jogador importante. E essa dupla tem tudo para funcionar muito. Já vinha funcionando, né? O Abel, por um momento, deixou até
o Martínez, para mim, até por um período como titular, porque o Aníbal não vinha, não entrava, mas sempre no segundo tempo, com pouco tempo para jogar. Olha ele aí, hoje fez uma grande partida. Na estreia, jogo pegado no meio de campo, e o Aníbal foi muito bem, foi um destaque do time. E aí o Rios é aquele jogador que a gente pode contar sempre, né? Não sei porque saiu no finalzinho ali, mas estava acabando o jogo também. O Rios acabou saindo para a entrada do Evangelista, mas essa dupla aí dá muito certo. E aí, lá na frente, jogou o Estevão, jogou mais como atacante hoje, né? O Estevão jogou como segundo atacante ali, junto com o Vitor Roque. E o Felipe Anderson, que às vezes, hoje o Palmeiras, taticamente, foi um time que mudou durante o jogo hoje, né? O Felipe Anderson na direita e o Maurício na esquerda. Em alguns momentos era aquele 4-4-2, né? Porque o Felipe adiantava mais para bater a marcação ali, fazia com que o Giai saísse também pelo lado, montava aquele 4-4-2. E muitas vezes, quando o Porto conseguia avançar no campo do Palmeiras, aí muitas vezes o Giai vinha para dentro como terceiro zagueiro e o Felipe Anderson fazia aquela lateral ali, aquela ala pelo lado, fechando o espaço ali pelo lado. Então teve uma variação tática hoje no time do Palmeiras, com o Felipe ora mais adiantado batendo, ora mais recuado, fazendo um quinto homem ali na primeira linha, né, com o Giai mais por dentro. Então uma variação que o Abel gosta de usar, até porque o Porto também tinha 3 zagueiros, e o Abel gosta de fazer isso, né? Muitas vezes espelhar o time adversário quando não tem a bola, encaixa melhor a marcação. E por isso os 3 zagueiros, quando o Palmeiras não tinha bola. Vinha o Jair para dentro, Felipe Anderson, 3 jogadores de meio, né? Que era o Aníbal, o Rios, e muitas vezes até o Estevão vinha para dentro. Então formava esse trio aí de jogadores e mais os 2 pelo lado. Só que o que aconteceu? O problema desse time do Porto, quando o Abel queria montar os 3 zagueiros, e muitas vezes por isso virava um 4-4-2, é que o Porto, o jogador mais adiantado era o Samu, né? O Samuel, forte, negão forte, que ficava mais à frente, ele ficava muitas vezes isolado, esse que está atrás do Estevão aí. Ele ficava mais à frente sozinho. Então não dá para armar 3 zagueiros quando o adversário só tem um atacante. Então o Abel fez bem. Bota ali o Giai pelo lado, adianta o Felipe Anderson e encaixa a marcação melhor. Então o Palmeiras teve um encaixe, uma variação tática hoje que funcionou muito bem. O Palmeiras conseguiu velocidade para jogar e chegar à área do adversário, né? Chegar até a área do Porto várias vezes. Eu anotei as oportunidades que o Palmeiras teve, né? Com o Vitor Roque, aquela que ele não finalizou logo no começo do jogo, né? O Estevão chutou para fora. O Estevão, aquela bola do Estevão no primeiro tempo, né? Aquela deixadinha que foi, acho que do Maurício, o Estevão finalizou, aquela é acertar o gol, tá dentro da área. Aquela é acertar o gol. E o Estevão acabou chutando para fora. Então as oportunidades que o Palmeiras teve foram infinitamente superiores, né, a que o Porto teve. E para terminar o primeiro tempo, lá no finalzinho, aquele sufoco lá, que quem apareceu realmente foi o Cláudio Ramos, o goleiro do Porto, porque foi Estevão tirou a bola do Richard Rios, hein? Aquela bola era gol, bela jogada ali, a bola enfiada pelo lado, o Vitor Roque usando essa velocidade, né? Nisso aí ele vai muito bem, não fez uma grande partida hoje também não, né? Mas nisso aí ele vai bem, ele foi no fundo, conseguiu botar a bola para dentro, o Rios ia fazer o gol, o Estevão antecipou, tirou a bola dele, chegou fraca para o goleiro que tirou, aí teve Rios 2 vezes, né? E a bola saiu de cima da linha, o Moura conseguiu tirar. Então o Palmeiras mandou no jogo. Então a escalação do Abel eu gostei, porque mesmo com o Felipe Anderson, que não fez uma partida ofensivamente muito boa, a gente tem que reconhecer que taticamente funcionou muito bem. E o Abel tem que ter, né, também essas opções táticas aí, o Felipe aí, que não vinha jogando muito bem, e com a bola ainda, a gente não viu ele fazer uma grande partida, mas taticamente hoje foi importantíssimo. Aquele corredor ali pelo lado direito, que ele fechou bem, por ali, virou um lateral quando precisou e foi à frente, né? Então, dentro do que o Abel projetou, as coisas funcionaram bem. Tudo funcionou bem. Acho que um pouco mais do Vitor Roque, que a gente está precisando, né? Mas funcionou bem. Taticamente o time, ofensivamente, o Abel teve esse tempo para preparar o time e a coisa acabou acontecendo bem. Acabou acontecendo bem que o Palmeiras foi muito superior ao Porto. É uma pena que essa bola teimou em não entrar hoje.
bola teimou em não entrar porque as oportunidades foram criadas, foi um jogo bem melhor. Eu já esperava realmente, e esse aí é uma outra figura do jogo, né? Como que é o nome dele? Said Martínez, de Honduras. E esse é um dos problemas que a gente vê na Copa do Mundo e que a gente está vendo no Mundial de Clubes. Aliás, que Mundial de Clubes, né? Imagino quem não está lá, que está só batendo palma pela televisão e estão tentando secar, né? Que está com tempo para cá, está todo mundo de férias, né? Está todo mundo de férias aqui no Brasil, o Palmeiras está lá. Aqui de São Paulo, então, nem se fala, né? Está todo mundo aí sentado no sofá tentando secar. Então, o que a gente acompanha na Copa do Mundo é que o nível da arbitragem na primeira fase, porque aí abre o leque, né? São árbitros que vêm de alguns países que o futebol não tem tradição nenhuma, e com isso a exigência do próprio árbitro é bem inferior também, a gente vê esse nível de arbitragem. O Said aí, que é de Honduras, completamente perdido. Falta que não aconteceu, ele acabou marcando, amarrava o jogo. Só a substituição dos 3 jogadores, que o Abel tomou amarelo pela incompetência deles, porque eles não conseguiam fazer uma troca. 3 jogadores, demorou 4 minutos. Eu olhei, sabe por que eu olhei? Porque eu imaginei que o Paulinho fosse entrar com 15 minutos de jogo, ou seja, no minuto 60, pelo cronômetro da FIFA, e o Paulinho se apresentou exatamente no minuto 60. Ele foi entrar quase com 64, pela confusão da arbitragem. Então, assim, o Abel reclamou dessa demora, né, dessa amarrar o jogo, e aí ele nem acréscimo ele dá. Isso foi só uma substituição, né? Só uma substituição. E aí as faltas que ele marca, tudo errado, não podia disputar uma bola que ele parava o jogo. Ô, Gorducha, Valdete, minha irmã tá aí. Luísa Veloso, um beijo para você. Então foi... Olha aí. Beijão, Gorducha. Então, foi uma arbitragem assim de nível de primeira fase de Copa do Mundo. Muito ruim, muito ruim. Quando vai para o mata-mata, como elimina muitos times, dá uma enxugada, aí você tem os melhores árbitros para apitar e a coisa melhora. Mas na primeira fase é duro. E nós vimos isso aí. Infelizmente, a gente vai sofrer com isso aí, porque nessa primeira fase o nível da arbitragem é muito ruim, muito ruim. E além de uma boa escalação que o Abel fez hoje, vamos tirar esse juiz aí que nós já falamos demais, ele é fraco. Uma boa escalação do Abel, hoje, né? Olha como as coisas mudaram. O Abel tem um banco muito bom. Eu estou vendo o pessoal falar aqui do Paulinho titular, mas a gente sabe que o Paulinho realmente não sei o que vai acontecer. Você vai ter que fazer uma outra cirurgia, porque nós estamos já no... Na noite deste domingo, o Palmeiras deu início à sua jornada no Super Mundial de Clubes, enfrentando o Porto de Portugal, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Embora tenha apresentado um desempenho sólido, tanto no aspecto técnico quanto físico, a equipe treinada por Abel Ferreira não conseguiu superar os portugueses, terminando a partida em um empate sem gols. Sendo assim, no programa Fechamento Sport TV, o comentarista Felipe Melo foi direto ao ponto em suas primeiras análises sobre o Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. O ex-jogador destacou que o Verdão se mostrou superior ao clube português na partida de estreia e demonstrou confiança de que o time paulista tem grandes chances de se destacar nas próximas rodadas, incluindo contra o time de Lionel Messi. Estou em Orlando, ontem assisti o jogo entre Inter Miami e Al Ahly, e sem dúvidas, se o Palmeiras jogar o que jogou hoje, a tendência é de pelo menos no Inter Miami é no mínimo 5, afirmou o Felipe. O ex-volante do Palmeiras ressaltou que não ficou surpreso com a postura da equipe alviverde durante a partida e acredita que o desempenho do time serviu como um aviso para os clubes europeus. Segundo ele, o time de Abel Ferreira mostrou que está à altura dos maiores times do continente e não teme os desafios internacionais. Em hipótese alguma, me surpreendeu, eu esperava um Palmeiras muito forte nessa competição, não só o Palmeiras, mas todas as equipes brasileiras, iniciou o comentarista do Grupo Globo. Eu acho que é um carimbo para o futebol brasileiro mostrar para o mundo, para o europeu, que não estamos mortos não. O futebol brasileiro é muito bom, muito temido, continua temido e só temos crescido sem dúvida alguma, finalizou. E você, torcedor, o que achou da declaração de Felipe Melo? Deixe sua opinião nos comentários.